Amém? Me espera suas mãos para cá. Oh, Jesus. Obrigada. Pai de amor, Pai de graça, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito na vida da pastora Cleide, Senhor, através da pastora Cleide. Nós te pedimos, usa ela, Senhor, nessa noite, Pai. Que ela traga essa palavra, Senhor, poderosa, Senhor, vindo dos céus, Senhor, para nós, Senhor. Que possamos estar com ouvidos abertos, Senhor, para ouvi-la, Senhor. Usa ela, Pai, conforme a tua vontade, Senhor. No nome poderoso de Jesus. Amém. Está calhado. Eu quero, estou com calor, estou com sede. Calor que eu não estou. Aleluia, a graça e a paz de Jesus. Mas antes de eu começar a ministrar, deixa eu só reforçar algo que a Stephanie falou sobre quarta e sexta. Olhe para quem está perto de você e diga assim: esse curso é para você. Por que é para mim, pastora? Se você faz parte dessa igreja Nova Aliança, é para você. E se você está aqui e não faz, mas está desigrejado procurando uma, achou. Pode ficar aqui, pode vir também. Amém? Olhe para quem está perto de você e diga assim: o CC1 também é para você. Diga aí, CCC1 também é para você. Para quem fez e para quem não fez. A convocação do pastor Randes é para toda a igreja, quem fez e quem não fez. Agora, claro, se você não pode participar, já fez e não pode por algum motivo, comunique a ele. Pastor Randes vai estar aqui na próxima semana e dá tempo você conversar com ele, tá bom? E se não tiver, converse comigo que a gente resolve também. Mas o importante é você aprender a crescer naquilo que a sua igreja ensina. Como é bom a gente fazer parte de uma família que a gente sabe o que ela ensina, não é verdade? A gente sabe do que ela fala. Se alguém lhe perguntar no que essa sua igreja crê, o que essa igreja professa, talvez você só saiba dizer, é uma igreja evangélica. Mas se você aprender aquilo que nós vamos ministrar, você vai saber dizer. Se você aprender esses princípios, esses pilares que nós estamos ministrando esse tempo também. Nós vamos falar hoje do quarto pilar, que é a igreja do poder. E é claro, queridos, que nós não poderíamos falar da igreja do poder sem estar lembrando um pouquinho da igreja da palavra. Porque não existe poder sem palavra. Sem a palavra, eu não vou conhecer o poder de Deus. Amém? Mateus 22, 29. É o mesmo texto que lemos na semana passada. E nós vamos ler ele de novo hoje, porque esse texto vai falar dessas duas coisas, da palavra e do poder. Essa foi uma resposta que Jesus deu para um grupo de saduceus, como eu expliquei no culto passado, que estavam querendo fazer uma pegadinha com Jesus. E Jesus respondeu a eles assim: vocês estão errados pelo fato de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens? Vocês estão enganados porque vocês não conhecem essa palavra e não conhecem o poder do Deus dessa palavra. E eu falei um pouquinho no culto passado sobre o perigo da gente andar enganado com relação à palavra. Porque de repente nós estamos aceitando tantas coisas por aí que não está na palavra, mas como a gente não conhece, a gente tem por verdadeiro. E eu falei também que a maioria das seitas que surgiram, elas surgiram de um engano teológico. Ou seja, alguém teve uma experiência, estabeleceu que era uma verdade, e aí em cima daquela verdade que aquela pessoa criou, ela começou a caminhar fora do trilho da palavra de Deus. Eu também falei domingo passado para nós termos o cuidado de não andar enganado por não conhecer. Mas hoje eu quero tentar fazer você entender que não é apenas sobre não andar enganado com a palavra, mas também não andar enganado com o poder. Lembre-se de uma coisa: o engano faz você errar o caminho. E o engano, como eu disse domingo passado, ele pode ser uma opinião, ele pode ser uma filosofia de vida, ele pode ser algo que você de repente viu. Eu até citei algumas coisas na internet que estamos vendo muito. E eu não disse, querido, e vou repetir, que homens e mulheres de Deus que estão lá na internet não são de Deus. Eu não disse isso. Eu disse para você ler Bíblia
que quando você vê alguém lá, você vai discernir se foi Deus que o levantou ou se foi a internet que levantou. Nós precisamos discernir isso pelo filtro da palavra de Deus. E todo engano, ele vai nascer onde não tem palavra e onde não tem poder. É por isso que eu preciso ter muito cuidado. Os cristãos mais velhos, eu digo mais velho de fé, tá, gente? Que aceitaram Jesus há mais tempo. E eu estou incluída, irmãos. Eu não queria dizer isso, mas eu estou vendo que eu vou ser obrigada. A gente já viu muita besteira. A gente já viu muita meninice. A gente já viu muita coisa fora daquilo que o Senhor estabelece na sua palavra. Quantas vezes eu, orando em monte, com algumas pessoas, ou mesmo em oração em casas, ou ambiente perigoso, querido. É perigoso demais esses ambientes. Mas é um ambiente bom, porque é onde Deus se revela, Deus se manifesta. É perigoso para quem não conhece a palavra de Deus e nem o poder dele. E eu já ouvi alguém dar uma palavra para uma outra pessoa e dizer, olha, esse homem aí que tu casou, não é teu marido. Não, Deus está dizendo que tu casou com um homem errado. Que conversa do inferno é essa? Aí a irmã que já estava doida para se livrar do trem ruim que era o marido, aceitou, acabou o casamento porque recebeu uma palavra, foi uma profecia dada por alguém que dizia ter Deus. E eu tenho certeza que aquela pessoa tinha de Deus sim, mas estava enganada e acabou enganando mais alguém. Se nós conhecermos a palavra, nós não vamos cair em enganos como esse, queridos, porque nós vamos perceber que não tem base com a palavra de Deus. E uma das coisas que eu gosto de falar é que quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece a opinião de Deus. Quando você conhece isso aqui, você conhece o que Deus pensa. Quanto mais você mergulha nessa palavra, mais você sabe como Deus pensa e o que Ele pensa. E cada dia que passar, vai ficar mais difícil de você cometer erros. Palavra sem poder, eu disse no culto passado, se transforma em legalismo. Mas toda igreja que não sabe de Bíblia e se baseia apenas no poder, ela vai ser uma igreja fraca, imatura e provavelmente cheia de meninice. Porque se baseia apenas na experiência, sem conhecer o Deus que promove a experiência através da sua palavra. Agora diga para quem está perto de você, é por isso que eu faço parte da igreja da palavra e do poder. Diga aí. Diga aí, diga. Muitos, queridos, acreditam em milagres. Muitos acreditam que milagre não existe mais. Você e eu conhecemos homens cheios de Deus na nação brasileira, que não acreditam nos dons do Espírito. E como eu disse no domingo passado, esses homens não vão perder o céu, mas estão deixando de desfrutar de coisas extraordinárias que Deus deixou aqui. Porque se eu não acredito nos dons do Espírito, eu não vou acreditar numa oração por cura. Porque quem vai operar é o Espírito. E daqui a pouquinho nós vamos orar. Por isso que a gente deixou a oração hoje para o final, para você entender melhor. Tem alguns homens e mulheres de Deus que eles são adeptos da teologia da secessão. Ou seja, olha, esses dons eles cessaram lá quando Jesus veio a subir os céus, que os apóstolos fizeram grandes coisas, acabou lá. A igreja de Jesus hoje não tem direito a esse poder. Mas, queridos, Hebreus 13, no versículo 8, vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Aleluia. Sabe o que significa isso? Que os mesmos milagres que um dia você já leu aqui, está aqui para você verificar, Ele pode fazer de novo. E eu já quero que você comece a pensar no milagre que você está precisando. Porque Jesus não mudou. Ele pode fazer esse milagre aí que você precisa. No livro de Atos, no capítulo 3, do verso 1 ao 8, vai contar uma história em que Pedro e João estavam indo. Acredito que para o templo, olha só, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem. É esse aí? É Atos 3. Atos 3, isso. Atos 3, do 1 ao 8. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo.
Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou com atenção para ele, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E aí o resto do texto vai dizer que aquele aleijado andou. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que esse acontecimento aqui foi bem perto da experiência que Pedro teve de ter negado Jesus. Pedro tinha negado Jesus recentemente. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, e agora Pedro tinha uma nova convicção de fé. E quando o texto começa dizendo que ele estava indo para a oração, que ele costumava ir para aquela oração, eu imagino quantas vezes Pedro deve ter visto aquele aleijado ali. Quantas vezes Pedro antes tinha visto aquele homem pedindo esmola. Talvez ele até tenha dado alguma moeda para ele em algum momento. Mas agora Pedro tinha conhecido Jesus de verdade. Pedro tinha nascido de novo. Pedro tinha sido transformado. Jesus tinha enchido ele do Espírito. E agora Pedro estava ousado. Ele tinha uma convicção diferente. Ele olha para o homem e diz assim: olha para mim. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus do Nazareno, levanta e anda. Olha para quem está perto de você e diga: você pode dar essa mesma ordem. Jeremias 32:17. Olha o que diz o texto. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Queridos, não tem nada que seja difícil para o Senhor fazer. Existe um poder, e esse poder está dentro de você através da pessoa do Espírito Santo, que você pode fazer o que você desejar. Porque o Senhor é que tem o poder de fazer aquilo que você está pedindo. Quantas vezes nós ficamos empacados com alguma coisa porque a gente acha: não, Deus não pode fazer isso. Meu Deus, eu já vi gente dizendo assim: pastora, eu nem orei por isso porque eu acho que Deus não vai nem gastar tempo vendo isso aqui. Pois eu vou, porque eu não vou ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Se você quiser ficar com esse pensamento besta, que Deus não vai se importar com o que tu vai pedir, fique. Mas eu decidi desfrutar daquilo que Deus tem para mim. E eu quero que essa igreja aprenda a desfrutar desse poder de Deus. Salmo 62:11 vai dizer que o poder pertence a Deus. Se o poder pertence a Deus, olha o que ele diz: uma vez Deus falou e 2 vezes eu ouvi. Como é que a pessoa fala uma vez e eu escuto 2? Diga para quem está perto de você: quando Deus fala, tu tem que escutar 2 vezes. Isso está falando de atenção, de dar crédito, de ruminar. Lembra que eu falei no domingo passado, de ruminar a palavra? Deus falou só uma vez, mas eu escutei foi 2. Porque eu nunca vou me esquecer daquilo que Deus me ensinou. Eu vou ruminar a palavra dele. E na hora de uma dificuldade eu vou me lembrar que o poder é dele. E ele é capaz de fazer aquilo que eu preciso. Aleluia! Um dia Spurgeon, falando sobre o Espírito Santo, ele disse assim, Charles Spurgeon: aqueles que se entregam às suas influências do Espírito Santo, se tornam bons. Aqueles que obedecem os seus impulsos fazem bem. Mas aqueles que vivem sob o seu poder recebem o bem. Viver sob é viver debaixo. Aquele que vive debaixo do seu poder. Essa pessoa precisa ser eu e você. Deixar esse Espírito nos dominar. Deixar esse Espírito tomar conta da nossa vida. Ser o nosso dono. Decidir aquilo que precisa ser decidido. E isso não nos exclui daquilo que nós devemos fazer. E eu vou falar disso logo adiante. Mas eu quero lhe dizer que o poder de Deus é capaz de fazer mais do que aquilo que você possa imaginar. Olha o que diz Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua onde? Diga em mim. Diga: o poder de Deus atua em mim. Diga mais forte para você acreditar: o poder de Deus atua em mim. Queridos, lá em Lucas 1, no versículo 37, quando o anjo estava avisando a Maria que ela ia ter uma criança, que o Espírito Santo ia gerar alguém dentro dela, uma adolescente, querido, uma jovem muito novinha. Mas ela disse: Senhor, cumpre em mim, cumpre na tua serva a tua vontade, porque nada é impossível para Deus.
Sabe, querido, você já pode imaginar uma menina pura, numa época, meu Deus, em que ela estava noiva com outro homem, aí desce um anjo do céu com uma proposta dessa? Hoje Deus fala coisa muito mais fácil de você acreditar e você duvida. Eu quero que você tenha a fé que Maria teve, de acreditar que nada é impossível para o Deus que gerou você, que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você tem pensado. E eu quero lembrar você que poder fala de Espírito Santo. Você não tem como, eu não tenho como acessar o poder de Deus sem o Espírito Santo. Uma experiência com o Espírito Santo nunca foi uma opção. É um termo que eu não gostaria de usar, mas é uma obrigação minha e sua como cristão ter experiência com o Espírito. João 14, versículo 16 e 17, vai dizer assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Isso era Jesus dizendo para os seus discípulos. E isso alcança a mim e a você que é discípulo de Jesus. Nós precisamos valorizar esse poder. Eu falei na semana passada de valorizar a palavra. Quando você valoriza, você come ela, você rumina ela, você torna ela importante. Mas eu também preciso valorizar o poder. E eu valorizo o poder valorizando a pessoa do Espírito Santo. Olha, o versículo 18 vai dizer o seguinte: Jesus continua: eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não estou abandonando vocês. Eu só preciso ir para Ele poder vir. Porque tem coisas que vocês precisam, que é Ele que vai dar. Lá em João 16, no versículo 7, Jesus vai dizer assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá. Ou em outra versão, o Conselheiro não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Olha, esse Espírito Santo, ele não está vindo só porque eu estou indo. Sou eu que preciso ir para que ele venha. O que Jesus estava dizendo é: ele é tão importante quanto eu, e você vai precisar dele na sua jornada. Sem ele, você não vai conseguir viver o que eu tenho para você na terra. O que Jesus estava dizendo é: o Espírito Santo não é um acessório. Vocês já perceberam que quem tem carro sabe disso? O estepe de um carro, ele não funciona como os demais pneus, é só para na hora que fura um. Tanto é que ele nem é igual. Eu me lembro que os últimos carros que o meu esposo adquiriu, o estepe era dessa finurinha, parece que virou moda agora. Todos os pneus são tudo normal, mas o estepe agora é fininho. E eu lembro que quando o meu esposo tirou o estepe de uma época aí do carro para usar, eu digo: amor, que pneu esquisito é esse? Ele disse: pois é, amor. Agora não estão fabricando mais estepe igual aos outros pneus, porque estepe é estepe, amor. É só para... O que a senhora quer dizer com isso, pastor? O que tudo isso tem a ver com carro? Tem a ver que de vez em quando eu estou usando o Espírito Santo como estepe. É só quando acontece um negócio que não tem, quando o caldo derrama, como dizia minha mãe, deixa eu usar esse estepe aqui que vai me socorrer por algum momento. E nós precisamos valorizar esse Espírito ao ponto de não recorrer a ele só na hora difícil. De não dar importância a ele só quando as coisas já estão fora do lugar. Mas criar um tempo de relacionamento com ele, proporcionar isso todo dia, toda semana, todo mês. Fazer com que essa pessoa seja tão especial para você quanto o seu cônjuge. Ou alguém que mora com você, que você está o tempo todo conversando. Olha o que diz os versos 12 e 13. Jesus diz assim, do mesmo capítulo: eu tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Esse que vai vir, porque eu preciso ir para que ele venha, ele não está vindo só para manter as coisas no nível que eu estou deixando. Ele está vindo para subir o nível daquilo que eu estou deixando. E se ele está vindo para subir o nível,
vocês precisam dar importância. É isso que Jesus está dizendo. Que o Espírito Santo tem uma importância fundamental para que eu e você possa crescer na palavra e no poder. Porque toda essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ele precisa ter um lugar especial. Aleluia! Às vezes, queridos, nós não damos muita importância ao Espírito Santo. Mas no livro de Mateus, no capítulo 12, 32, eu fiz questão de separar esse texto para você lembrar o que o próprio Jesus falou a respeito do Espírito Santo. Quando alguém estava chamando Jesus de... aqueles grupos lá de fariseus chamando Jesus de endemoniado, de beberrão. Aí ele foi dizer para eles, vocês podem dizer tudo que vocês quiserem comigo. Olha o que ele diz. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem vai ser perdoado. Mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na que há de vir. Você já pensou a importância que Jesus está dando a esse Espírito que você pode dizer que mora dentro de mim? Ele mora dentro de você. Aleluia! Jesus está afirmando que essa obra do Espírito, ela é vital, é fundamental para você que vai morar no céu. Porque é Ele que prepara a noiva de Jesus. Nós cantamos aqui, Maranata. Nós cantamos aqui. Saulo disse, como eu espero esse dia. E a igreja de Jesus precisa estar nessa ansiedade de dizer, vem Jesus, eu quero ir. Sabe, queridos? Mas a gente precisa lembrar que o Espírito Santo é que adorna a noiva. É o Espírito Santo que vai mexendo na gente. É o Espírito Santo que vai tirando, sabe, as sujeirinhas, aquelas coisas que nós não vemos. É o Espírito Santo que convence. A Bíblia diz que ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, às vezes, a gente está achando tão perfeito, o Espírito Santo vem e diz, ei, tu não está tão perfeito assim não, Cleide Dias. Ei, baixa a bola aí. Precisa o Espírito Santo vir com a agulhinha lá e furar o balão da Cleide Dias para ela se situar. Meu Deus, eu ainda preciso crescer nisso. Nós precisamos valorizar essa presença do Espírito Santo, porque se eu não aprender a valorizá-lo, se você não aprender a fazer isso, você não vai buscá-lo. Se eu não valorizo algo, se eu não tenho aquilo como importante, se eu não dou valor a uma coisa que eu tenho, eu nem vou usá-lo, porque eu vou imaginar que eu não preciso dele. Lucas 24, 49, o escritor do livro de Lucas, diz assim, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O livro de Lucas, escrito por ele mesmo, está terminando assim. E se você for para o livro de Atos, no capítulo 1, você percebe que é uma sequência daquilo que ele estava dizendo no livro de Lucas. Porque Jesus aqui já havia morrido, Jesus aqui já havia ressuscitado. E aqui, Jesus está comissionando os discípulos dele aqui no livro de Lucas. Aqui Jesus está dando um comando para eles. Olha, vocês fiquem aqui, porque eu vou revestir vocês. E o livro de Atos continua dizendo, capítulo 1, verso 4, diz assim, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ninguém se mova até que seja cheio do Espírito. Vocês estão proibidos de fazer alguma coisa até que o Espírito Santo encha vocês. Se aquietem, porque tem algo que vocês precisam. E quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Olhe para quem está perto de você e diga, você não pode fazer nada sem Ele. Esse poder nos é dado, amado, na hora que a gente nasce de novo, na hora que a gente aceita Jesus. Na hora que a gente vem aqui na frente, reconhecer que Jesus é Senhor, esse poder é entregue. Pastora, como é que você sabe disso? Porque a Bíblia diz, mas eu quero navegar com você numa história interessante que está lá em Atos 9. Todo mundo conhece essa história. A conversão de Saulo de Tarso. Olha que coisa linda.
capítulo 9, verso 13 a 17, diz assim: respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Sabe o que Ananias estava dizendo? Saulo já tinha caído lá no caminho de Damasco, já tinha ficado cego, já tinha encontrado Jesus, o próprio Jesus falou com ele. E Saulo ainda, né, já tinha tido uma visão de Ananias indo vê-lo. E agora Deus chega para Ananias. O próprio Jesus fala com Ananias, diz: Ananias, você vai lá onde Saulo está. E Ananias pega e diz: Jesus, aquilo lá, tu tens certeza? A Bíblia diz, amada, a Bíblia vai começar o primeiro capítulo aqui dizendo, aliás, o primeiro versículo do capítulo 9 vai começar dizendo que Paulo ainda respirava ameaça de morte. Ele estava ainda a caminho de matar mais cristãos. E agora Jesus converte esse homem. Ele fica em um lugar sem poder ver por 3 dias, jejuando. Pergunta para quem está perto de você: tu já fez jejum de 3 dias? Paulo fez no dia que aceitou Jesus. Tem quantos anos que tu é crente e não fez jejum de 3 dias? A gente precisa pensar nessas coisas. Saulo tinha acabado de conhecer Jesus, já ficou 3 dias com fome. Pastora, mas ele ficou porque ele ficou cego. Foi não, queridos, ele podia gritar por comida. Aquele homem foi impactado pelo poder de Deus. Ele teve uma experiência extraordinária no Senhor. Mas o mais importante aqui que eu quero falar para você, não foi o fato de Paulo ter tido a experiência, foi o que Ananias disse ao Senhor quando ele falou para ele ir até Saulo, que depois, agora já virou Paulo, né? Se converteu. Ele disse: Senhor, esse homem mata crente. Parece nós de vez em quando, né? Pastora, aquela pessoa não pode ir para a igreja, não. Pastora, a senhora não conhece aquela pessoa. Irmão, tu já ouviu falar quem é aquela pessoa que engana homens? Era mais ou menos uma coisa assim que Ananias estava dizendo para o Senhor. E olha a resposta do Senhor para Ananias. O Senhor disse a Ananias: vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, perante o povo de Israel, e eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Jesus estava dizendo basicamente assim: Ananias, isso não é problema teu. Antes de tu estar me dizendo isso, eu já fui lá, eu já escolhi, eu já converti, eu já fiz a obra. Agora eu preciso de ti, porque tem algo que tu é que vai fazer, porque eu te gerei para tu destravar propósito nas pessoas. Quantas vezes, amados, nós estamos como Ananias? Nós estamos pensando: mas aquela pessoa, não, Jesus, aquela pessoa não, aquela pessoa aprontou demais. Jesus não tem 1 mês, gente, tinha só 3 dias. Tem gente que já está aí há alguns meses andando com Jesus. E eu e você podemos estar olhando assim, como diz lá no Maranhão, de rabo de olho, dizendo: estou te lendo. Está só fingindo que é crente. Vamos mandar esse espírito de Ananias embora da nossa vida. Vamos copiar esse Ananias que logo depois entendeu o que era que Jesus estava dizendo para ele. A Bíblia diz que Ananias foi, entrou na casa e fez o quê? E pôs as mãos sobre Saulo. Queridos, Deus conta comigo e com você, como contou com Ananias, para impor as mãos sobre as pessoas. Que às vezes Deus já escolheu, Deus já decidiu levantar. E eu e você ficamos com argumento, porque queremos que a pessoa seja perfeita aos nossos olhos. E ela tem que ser aos olhos de Deus. Nós, a igreja de Jesus, precisamos ser menos julgadora. Nós, a igreja de Jesus, precisamos amar mais e ouvir mais o Espírito Santo. Porque quem sabe das coisas é Ele. E se a gente ouve Ele, como esse homem ouviu, você vê que no princípio Ananias fica brabo. Senhor, eu acho que Ananias deve ter pensado assim: tu decidiu me matar hoje, foi? Porque esse homem está indo com cartas para matar os crentes. Tu quer que eu vá me encontrar com ele num quarto? Estou fora. Eu não vou morrer. Quem sabe ele não tenha pensado isso. Mas, querido, tem gente que Deus já escolheu. Tem gente que Deus já escolheu. Deus já levantou, já está pertinho de você. E é só você que ainda está olhando atravessado. Olha para o teu irmão bem assim, meio atravessado mesmo. Olha assim para ele e diz: será que essa pessoa é você? Que Deus escolheu?
Não tenha dúvida que você é um escolhido de Deus. Aleluia. Paulo nasceu de novo, amados. E quando se nasce de novo, não tem como esse Espírito Santo não entrar de uma forma tão extraordinária, a não ser que você não deixe. Paulo deixou. O Espírito Santo fez algo extraordinário com muita rapidez. Mas Ananias precisava fazer duas coisas na vida de Paulo. Primeiro, era restaurar a visão. Segundo, vamos ler o texto para você ver? Ananias foi, entrou, impôs as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vive, enviou-me, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito. Aleluia! Diga: Jesus, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Nós precisamos valorizar a presença do Espírito, amados. Na minha vida, na sua vida. Porque essa presença é que é o poder. E nós não podemos fazer nada sem esse poder. Eu costumo dizer que o poder dele está em nós, mas nós precisamos ativá-lo. Só tem uma maneira da gente ativar esse poder. Eu já descobri que aqui dentro, nessas luzes, tem um negócio lá no fundo que liga tudo. Às vezes eu estou aqui tentando ligar esse ventilador, não liga de jeito nenhum. E como eu não sei onde fica, alguém sempre me socorre. Vai lá no fundo da igreja e liga um dispositivozinho lá e tudo fica ligado. O poder do Espírito Santo em nós é assim. Ele está aqui dentro. Mas eu preciso ativar esse poder. Ativar como, pastora? Me relacionando. Já tem alguns irmãos aqui que eu sei onde é a casa, que eu já tomei café, já comi macaxeira, já comi xerém, já comi carne de sol com arroz piamontês. Meu Deus, você não sabe o que é isso não, gente. Já conheço um bocado dos irmãos aqui dessa igreja. Mas tem alguns que eu tenho mais intimidade que outros. É porque eu gosto mais desse irmão e outros não? Não. É porque eu ainda não consegui gerar com você a intimidade que eu já gerei com alguém. Mas eu quero. Eu quero andar bem coladinho em você. Você é meu irmão, eu quero comer na sua casa, eu quero que você coma na minha. Eu já disse que essa igreja vai ser referência em Garanhuns. Vai ser a igreja da palavra, do poder. A igreja que as pessoas vão encontrar você na rua e dizer: ei, eu quero ir para a tua igreja. Que igreja é essa? Que todo mundo se importa com os outros. Que todo mundo abraça, que todo mundo beija, que todo mundo quer levar na casa, quer tomar um café. Eu quero fazer parte dessa igreja. Nós precisamos ser esse tipo de crente. Porque esse tipo de crente está raro na terra. Mas nós vamos ser. Aleluia! E nós vamos ser porque o nosso pastor é assim. O pastor Nonato, o pastor presidente desse ministério, ele é tão acessível a todo mundo que você não tem ideia. Nós moramos muito perto dele por 13 anos. E quantas vezes eu vi o meu pastor saindo para conversar com um mendigo que estava lá fora, com alguém que chegou drogado, com um bêbado, de abraçar, a pessoa toda suja, e ele lá abraçando, cheirando aquela pessoa, terminar o culto e ele sentar ali e atender quem apareça para atender. Queridos, ele ministra em 3 cultos. O último culto, meu pastor está cansado. Mas você não vê meu pastor dizendo que está cansado. Ele senta ali e ele atende todo mundo que estiver ali. Os nossos discípulos, que eram discípulos de discípulos, todos eles tinham acesso e têm acesso ao nosso pastor. Você sabe o que é isso? É se parecer com Jesus. Eu e você precisamos ser acessíveis para as pessoas poderem tocar na gente. Jesus tocava em pessoas. Jesus abraçava pessoas. E às vezes nós estamos no nosso mundinho, mas eu não gosto de fulano, não gosto do jeito. Ananias também não gostava do jeito de Saulo. Ele respirava ameaça de morte. Mas Jesus chegou e disse: pois eu gosto de Saulo, eu escolhi ele para mim. E eu vou usar ele com poder na terra. Vou usar até mais do que eu uso você. Essas coisas precisam nos confrontar, irmãos, para a gente entender que nós não compreendemos o que Deus quer fazer através do nosso irmão. E nós não sabemos o quanto essa pessoa vale para Deus. Mas uma coisa eu sei: nós valemos mais que o dinheiro do mundo inteiro. A Bíblia diz isso. O mundo inteiro não compra essa alminha que está bem aí do teu lado. Agora olha e diz: mas tu é caro, hein, menino? Anderson, mas tu é, tu é importante demais. Sabe, queridos, lá em Romanos 12,
no verso 1 e 2, vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa maneira de pensar. Para quê? Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu costumo falar que a vontade de Deus, ela tem 3 níveis. Porque a Bíblia está dizendo que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então, imagine que tudo isso aqui é vontade de Deus. E eu coloco esse copo aqui. Ele está na vontade de Deus? Está. Mas se eu coloco ele aqui, ele continua na vontade de Deus? Mas se eu colocar ele aqui, ele está onde? No centro da vontade de Deus. E por que alguns crentes querem andar nas periferias da vontade de Deus? Uma maneira de você compreender o que eu quero dizer. Você pode estar vivendo sim dentro da vontade de Deus. Talvez na vontade boa, na vontade agradável, mas existe uma perfeita vontade de Deus. E você vai alcançar ela quando você estiver tão parecido com Jesus, que as pessoas vão olhar e vão questionar: meu Deus, que irmão é esse? Que irmã é essa? Eu nunca vi gente desse jeito, só Jesus mesmo. Mas tem alguns irmãos que dizem assim: eu não sou obrigado, porque eu não sou Deus. Você não é Deus, mas é filho dele. E precisa se parecer com ele. Aleluia? Muitos homens, amados, cheios de Deus na nação brasileira, eles se tornaram negadores do poder de Deus. Porque eles creem tanto nessa palavra, mas eles desacreditam no poder de Deus. E toda vez que eles fazem isso, eles estão se tornando um legalista. Porque só crê na letra. E essa letra aqui, sem o Espírito Santo para interpretar, você pode ler o tanto que você quiser, de frente para trás, de trás para frente, que você não vai entender nada. Você sabe quem é o professor dessa palavra? O Espírito Santo. Então você que lê e não entende, você vai aprender a fazer uma oração. Quando você pegar a Bíblia, você vai dizer assim: meu companheiro Espírito Santo, que Jesus prometeu que viria para estar comigo para sempre. Eu preciso que tu fique comigo agora. E que tu revele diante dos meus olhos o que está nessa palavra. Porque eu não consigo entender e interpretá-la. Pode fazer essa oração. Todas as vezes que você for ler a palavra, você vai se tornar o melhor pregador dessa cidade. Porque quando você abrir a boca, você tem uma revelação de Deus para falar. Porque quem vai lhe dar isso é o Espírito Santo. Aleluia. Bill Johnson, que é um grande escritor. Quem conhece Bill Johnson? Um homem extraordinário. Livros extraordinários. Ele diz que o medo é que acabemos mais com a experiência do que com a palavra. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu tenho medo que acabemos enfatizando mais o poder de Deus do que a palavra. E essa preocupação é legítima. Mas o contrário também é, queridos. Eu falei no início, quando eu comecei, sobre a profecia que deram para a mulher que eu conheço. A destruição que causou na casa dela. Se aquela mulher tivesse Bíblia, certamente ela não teria caído nesse engano. Então nós temos que ter cuidado, porque a fé sem experiência, ela é um perigo. Nós precisamos ter experiência com o Espírito Santo. Não escute o que eu estou dizendo, não escute pessoas que não têm Bíblia, que não lê Bíblia, que não estude Bíblia. Não escute conselho de pessoas assim. Porque os conselhos dela não têm o filtro da palavra de Deus. Mas tenha muito cuidado com pessoas que leem muito, mas elas não têm sensibilidade ao Espírito Santo. Uma coisa precisa da outra. Eu preciso da palavra, mas eu preciso do poder. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se eu sei essa palavra, o Espírito Santo me dá poder. Porque foi ele que inspirou essa palavra. E eu preciso andar juntos. Elas duas precisam andar juntas. E eu quero lhe dar 4 direções importantes para encerrar a minha fala. Primeiro, afirme o que a palavra diz e diga aquilo que você sabe que Deus é e pode fazer. Como assim, pastora? Um dia, um discípulo meu lá em Imperatriz, chamado Wesley,
eu conheci ele pela primeira vez numa célula, fui visitar uma das nossas células e ele estava lá com a cirurgia marcada. E aí no final a gente sempre ora pelas necessidades na célula. E perguntaram, aí a líder dele disse assim, olha, o irmão Wesley vai fazer uma cirurgia, mas ora por ele, pastor. Aí eu disse, cirurgia de quê? Ele disse, não, eu tenho pedra no rim. Tenho pedra no rim, pastor, tenho que fazer a cirurgia, está marcada. Eu digo, mas eu posso orar? Ele olhou assim para mim e disse, eu já marquei a cirurgia. Eu entendi o que ele estava dizendo. Eu digo, mas eu vou orar. Podemos orar? Ele disse, pode. Eu imaginei que naquela hora ele pensou assim, oração não quer demais, o povo diz aí, oração não faz mal para ninguém. E nós oramos. E eu falei, Senhor, destrói essa pedra. Faz essa pedra sair de alguma maneira. Fomos para casa. E quando foi de madrugada, lá para 2 da manhã, ele foi no banheiro. E ele expeliu aquela pedra. E ele pegou, e sem dor alguma, gente. E ele pegou aquela pedra e levou para o médico para fazer a cirurgia. A cirurgia não estava marcada. Chegou no médico e ele disse, doutor, ele disse, aí meu filho, você veio fazer a cirurgia? Ele disse, não, doutor. Eu vim foi dizer para o senhor que eu não preciso mais de cirurgia. Eu botei a pedra. Ele disse, não. Se isso acontecer, você deve ter morrido de dor, porque era grande demais, não tinha a menor condição daquela pedra sair. Ele disse, mas saiu. E ele mostrou para o doutor. E isso é um testemunho que ele conta lá em Imperatriz. Foi porque a pastora Cleide orou? Não, queridos. Foi porque a oração tem poder. E quantas vezes no culto de domingo a gente chama e às vezes tem alguém, gente, eu conheço pessoas aqui nessa igreja, eu já conheço pessoas que estão doentes porque me falaram, mas elas não vêm. Você vê que todo domingo eu venho. Eu venho, meu esposo vem. Porque se a gente estiver sentindo uma dor de cabeça, a gente vem. Há 2 domingos atrás, quando o Sidney orou por cura, eu vim. Sabe por quê? Porque eu estava sentindo palpitações, já tinha 2 semanas. Dentre outras coisas que eu estava sentindo. Mas eu estava sentindo uma aceleração tão grande, como se fosse o meu coração, que eu estava com medo. E eu dizendo para o meu esposo, amor, eu estou sentindo que o meu coração está acelerando. Eu estava com muito medo. E quando o Sidney começou a orar, eu vim aqui, eu falei, Deus, eu quero orar só por isso hoje. Eu tenho muita coisa para te pedir, mas eu quero ser curada disso. Eu quero declarar que nunca mais eu vou sentir palpitação, nunca mais. Eu sou curada hoje no nome de Jesus. Querido, fazem 2 semanas. Eu nunca mais senti nada. Ah, foi porque o Sidney orou? Não é não, amado. Não é sobre quem ora. É sobre quem usa, quem ora. É sobre isso. E você precisa aprender. Pastor, eu tenho dificuldade de ir na frente, mas hoje você vai vir. Se você quiser ser curado hoje, você vai vir. Porque hoje também tem oração. E eu deixei para o final para poder animar você na fé. A segunda coisa, siga o modelo de Jesus. Jesus tocava em pessoas, Jesus orava por pessoa. Queridos, quando Jesus via alguém doente, ele fazia questão de curar. Lembra eu acho que é Lucas 5, que conta a história daquele tanque de Betsaida, eu acho que é. Que ele chegou lá, tinha um monte de gente esperando um anjo descer, esperando algo sobrenatural para ser curado. E Jesus está lá no meio deles e eles nem enxergam que Jesus está lá. E de repente, Jesus olha para aquele homem e pergunta se ele quer ser curado. E ele diz, Jesus, eu quero mais. Toda vez que o anjo vem, alguém entra na minha frente e eu estou aqui. Jesus diz, pois eu vou te curar. Toma teu leite e anda, sai daqui. Jesus curou aquele homem e ninguém mais foi curado ali. Mas a Bíblia diz que ali estava cheio de gente doente. Por que não foi curado? Porque ninguém viu a presença de Jesus. Estava todo mundo esperando o anjo. Estava todo mundo esperando fogo. E quantas vezes crente fica dentro das igrejas esperando um arrepio, esperando uma rajada de língua estranha, esperando que alguém diga, eis que eu estou vendo um anjo, e algo vai acontecer nesse lugar. Querido, Deus trabalha de forma simples. O resultado da simplicidade dele aqui é extraordinário. Mas ele fala de jeito simples. Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos da Bíblia, que Deus fez coisas simples e o povo estava esperando coisa grande. É por isso que você está tendo dificuldade de ouvir o Espírito. É porque ele está falando coisas simples e você está esperando algo sobrenatural. E você está perdendo o mover dele. Você precisa se importar com as coisas pequenas que Deus está falando. Porque o poder dele está à sua disposição. Terceira, siga o mover do Senhor naquilo que é vontade de Deus.
Às vezes Deus nos leva para um lugar, num ambiente onde está acontecendo uma luta, uma dificuldade. E ao invés da gente se levantar e orar, a gente faz é sair. A gente diz, sabe o quê? Eu não vou ficar aqui num lugar desse. Não, esse lugar não é para mim. Mas talvez Deus fez você ir lá naquele lugar porque Ele acreditava que você ia se levantar em oração. Queridos, há ambientes que Deus prepara para lhe colocar, para você ser bênção na vida dos outros. Mas o problema é que a igreja de Jesus hoje, ela está mais esperando que as pessoas sejam bênção para ela do que ela ser bênção para o outro. E nós precisamos mudar essa mentalidade. Porque todas as vezes que Deus quer abençoar você, Ele vai levantar uma necessidade perto de você para você suprir. Você que está orando para receber algo grande de Deus, comece a olhar em sua volta. Porque Deus vai te abençoar quando você abrir os olhos para abençoar pessoas que estão precisando perto de você. Eu tenho experiências fortíssimas de pessoas que Deus levantou dentro de uma necessidade minha. Eu estava mais precisada do que a pessoa. E Deus pega e diz, faça isso por aquela pessoa. Eu digo, Deus, não é o contrário não, tu errou. Eu acho que tu tinha que dizer, era para ela me ajudar. Mas querido, é nós que destravamos o poder de Deus, que ativamos. E nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Então ore, declare. Quantos aqui tem vontade de orar por alguém e ele ressuscitar? Quantos? Curar doença? Quantos? Tu não tem não, Dalila? Tem, ela está ali quietinha. De todo mundo quer ter esse poder, quer ou não quer? Mas sabe qual é o problema? A gente quer orar para ressuscitar mortos, mas a gente não ora nem por uma dor de cabeça. E isso é treino. Pastora Maria de Fátima, lá de Imperatriz, ela é a mais treinada no poder de Deus, porque ela tem um culto de poder de Deus, de cura, de milagre, na quarta e tem um na quinta. Então ela está exercitando todo dia. E a fé, ela é como um músculo, ela é um músculo que você precisa exercitar todo dia. Igual você vai lá para a academia para ficar bombadão, o Espírito Santo é do mesmo jeito. Você tem que se relacionar com Ele, comer palavra, manter Ele se relacionando com você o tempo todo, para que o poder de Deus possa fluir de você. Eu me lembro, quando meu esposo estava na UTI, há pouco mais de 12 anos, 13 anos atrás eu acho, já tem mais de 10 anos, e todo mundo disse que ele ia morrer. Alguém já tinha falado uma profecia 3 meses antes, já tinha visto o caixão, e os 7 dias que ele passou na UTI, todo mundo dizia, pastor, ele não vai sobreviver. Ele não vai sobreviver, todo mundo via ele morto. Os profetas que eu conhecia, via o pessoal levando a coroa, via o cortejo para o cemitério, via tudo. Era uma convicção que o meu marido ia morrer. Queridos, eu procurei alguma coisa para mim botar na minha cabeça que ele não ia morrer. Aí eu me lembrei que eu tinha recebido uma palavra de Deus em um culto, anos antes. E a palavra dizia o seguinte, tira teu passaporte, porque você vai atravessar o Atlântico. Eu me lembrei dessa palavra, estava anotada, eu corri no meu caderno. Alguém tem promessa de Deus aqui que ainda não se cumpriu? Eu quero ativar a sua fé hoje para você voltar a crer. Para você começar a trabalhar por ela. Porque naqueles 7 dias eu peguei o caderninho e disse, Deus, ele não pode morrer, ele não tirou o passaporte. Eu não sei nem onde é que fica esse Atlântico. Ele não passou por ele ainda, não vai morrer. E eu fui para a oração, e eu fui para o louvor, e todo mundo dizia, vai morrer. Eu digo, vai não, tem uma palavra, não vai morrer. Se você tem uma palavra de Deus, trabalhe para que ela se cumpra na sua vida. Faça a sua parte, interaja com o Espírito Santo e deixe ele trabalhar, porque Deus vai se mover em seu favor. Sabe o que aconteceu, queridos? O meu marido saiu daquela UTI em 7 dias. E está vivo até hoje para a glória de Deus. E você já pode ver isso. Porque Deus tinha um plano para ele morar em Garanhuns. Porque Deus tinha um plano com ele no Pernambuco. Foi por isso que ele não morreu. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia! Quarta e última coisa. Saiba que o Espírito Santo quer usar você. Mas a primeira coisa que eu preciso para o Espírito Santo me usar é aprender a ouvi-lo. A Bíblia diz em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E como é que eu vou ser guiado por uma voz que eu não estou escutando? Me diga aí. Como eu vou ser guiado por uma voz que eu não consigo escutar? Efésios 4,30 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Queridos,
Não entristeça. Esse é o versículo 30. Eu vou pedir para o Anderson botar o versículo 22 e seguir. Para você descobrir o que é que entristece o espírito. Presta atenção para cá. Olha para cá, querida igreja. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca ou da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmitam graça àqueles que ouvem. Só depois ele vai dizer, o quê? Significa o quê? Que todas estas coisas que eu li entristecem o espírito que mora em você. Mas não é só isso, continua aí, por favor. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Alguém costuma gritar aqui dentro de casa? Pergunta para quem está perto de você. Você é alguém que costuma gritar na sua casa? A Bíblia está dizendo que isso entristece o Espírito Santo que mora em você. Mas tem mais. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus perdoou vocês em Cristo. É difícil não entristecer o espírito, não é? Porque tem gente que parece que faz birra para irritar. Mas a Bíblia está dizendo que é para a gente se livrar de toda a ira, de tudo isso. Porque cada vez que fazemos isso, não é sobre quem está fazendo você ficar assim, é sobre você ficar. Nós não vamos ter desculpa diante de Deus, dizer, Senhor, mas eu só fiz isso por causa do irmão fulano. Não tem, irmão, nem Moisés não teve. Quando Moisés ficou insistindo, Senhor, eu tenho que entrar nessa terra, e Deus disse, não, eu tenho que entrar, não vai entrar. Sabe o que Moisés fez? Foi lá no povo e disse, eu não vou entrar na terra prometida por causa de vocês. Eu falei, não, irmão, porque o povo atentou, mas Moisés cedeu porque quis. Assim somos nós. Alguém pode tentar tirar nossa paz, alguém pode tentar nos fazer gritar, alguém pode tentar tirar esse espírito que tem em nós, mas sou eu e você que vai decidir se vamos deixar. Oxente, já estou bem pernambucana. Oxente, eita glória! Que coisa boa, animada quem está é eu. 2 Coríntios 1:22, eu estou falando até pernambuquês. Olha o que diz 2 Coríntios 1:22. Nos selou como sua propriedade, pôs o seu espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Vocês já ouviram falar em calção? Que a gente dá quando vai alugar, assim, né, Anderson? Geralmente é assim, a gente vai alugar um lugar, se eu quero um calção, tipo 3 meses antes, 6 meses antes, pagar aquele montante para poder segurar, garantia. Então vamos pensar um pouquinho. O selo é o Espírito Santo, né? Nós somos selados por ele. Para dar uma garantia. Garantia de quê? Que nós não estamos completos ainda, irmão. A garantia é como se Jesus tivesse dito, eu vou dar esse aqui para vocês, esse selo, uma garantia de que vocês são meus filhos e de que vocês vão morar no céu. Mas vocês vão ter que trilhar uma jornada com esse Espírito Santo, porque é ele que vai te preparar para ser minha noiva. É ele que vai adornar você. Jesus! Começou no novo nascimento, no dia que eu e você aceitamos Jesus. Mas é preciso dar continuidade. Queridos, nós não estamos prontos. É o Espírito Santo que vai nos preparar para a eternidade. É ele que vai nos equipar. Mas a busca por ele, ela é uma responsabilidade minha e sua. E ser igreja da palavra é amá-la e valorizá-la. Ruminar ela todo dia. Mas ser igreja do poder é se relacionar com o Espírito Santo. Tratá-lo como uma pessoa, porque é isso que ele é. E o relacionamento com o Espírito Santo não envolve apenas sensibilidade para ouvir a voz dele. Envolve submissão total à sua liderança. Ele quer nos liderar. Mas nós somos tão difíceis, amados, em alguns momentos, de sermos liderados pelo Espírito Santo, que às vezes ele manda a gente fazer alguma coisa, a gente com raiva não faz.
Às vezes você está tão chateado com alguma coisa, o Espírito Santo diz, eu quero que você faça isso. Faço não merece. Toda vez que essa palavra do cão quer nascer no meu coração, faço não merece, eu penso, e eu? Merecia Jesus? E eu sou melhor que Jesus? Aí ligeiro eu mudo de ideia, porque eu percebo que Jesus está me ensinando a ser melhor todos os dias. Querido, Jesus não fez nada sem o Espírito Santo. Nada. Tudo que ele fez, ele dependeu do Espírito Santo. E quando ele foi, ele disse, eu vou mandar para vocês depender deles até o último dia de vocês na terra. Não há sucesso na vida cristã sem a palavra e nem sem o poder de Deus. E eu quero treinar você para viver essa vida de palavra e de poder na Igreja Nova Aliança de Garanhuns. Sabe por quê? Para que você não seja alguém que só conhece o Deus da história bíblica, mas você seja alguém que, além de conhecer esse Deus, você tem experiências de poder, de relacionamento com o Espírito Santo, o Deus dessa palavra. Aleluia! E se você entender como Deus é, ou quem Deus é, você vai viver todas as coisas extraordinárias que Ele tem para você. Aleluia. Porque quem descobre quem Deus é, vive debaixo da autoridade dele e automaticamente experimenta daquilo que ele faz. Hebreus 11 vai dizer, não coloquei não, Anderson. Hebreus 11 vai dizer que, eu acho que não coloquei, que ele é galardoador daqueles que buscam. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, eu sou presenteador. Ele está dizendo, eu faço, mas você não vai atrás de mim só porque eu faço. Você vai atrás de mim por quem eu sou. É isso que Deus está dizendo. E eu quero, de fato, encerrar agora essa palavra contando algo para você. Algumas vezes, quero só 5 minutinhos. Algumas vezes no meu dia eu faço pequenos pedidos para o Senhor. Eu gosto de comer. Vocês já perceberam. E eu gosto de uma comida que lá no Maranhão é muito bom. Galinha caipira, que aqui é chamada galinha capoeira. E eu lembro de um dia que eu estava em viagem, e naquele dia eu estava com muita vontade de comer galinha caipira. E alguém tinha me convidado para comer numa fazenda um churrasco. E já era perto das 11 e eu estava indo para aquele churrasco. Só que, tipo uma meia hora antes de chegar nessa fazenda, eu olhei para meu marido e eu digo, amor, por que eu não orei para esse povo fazer galinha caipira em vez de churrasco? Aí ele disse, amor, agora é tarde para tu orar. Eu digo, amor, mas eu vou orar mesmo assim, porque quem faz milagre é Deus, eu só tenho que orar, eu só tenho que crer. O trabalho que vai fazer é Ele, né? Aí eu disse, Deus, eu quero te pedir, fala com alguém naquela fazenda. Senhor, faz eles preparar uma galinha caipira. Senhor, eu espero quando chegar lá, eu quero comer galinha caipira. Mas de verdade eu não acreditei muito que Deus ia me ouvir não, mas seguimos. Chegando lá, a mesa pronta, mas o homem com 2 panelas de ferro lá no fogo, fervendo. E eu disse, e aí, que horas vai estar pronto o almoço? Ele disse, mas agora vai demorar um pouquinho. Porque eu não sei o que foi que deu nesse fulano aí, que fez ele caçar uma galinha, matar a galinha, e eu tive que fazer. Em vez de uma, fiz logo 2. Eu digo, glória a Deus. Porque uma eu ia comer sozinha. Queridos, eu comi galinha naquele dia. Essa foi só uma experiência. Mas eu tenho tantas outras. Acabou até o microfone. É pastora que prega, menino. Vocês não vão dizer para o pastor não, gente. Às vezes alguém pode dizer assim, pastora, a senhora não acha que Deus tem o que fazer não, a senhora orando por galinha. Mesmo se tu não quer orar por aquilo que tu está desejando comer e usar, do Deus que é dono do ouro, dono da prata, dono de tudo, fica sem. Mas eu não posso perder essa oportunidade. Tem anos que eu não compro uma bolsa para mim. Já comecei a orar de novo. Eu olho para minha bolsa e eu digo, Deus, eu estou precisando de uma bolsa. Aí eu digo o tamanho. Tem tempo que eu estou com a pequena, com a média, com a grande. Aí esse dia eu já estava olhando para mim, eu digo, ai menina, essa bolsa já está ralando bem aqui no fundo, Jesus. E sempre acontece de alguém me enviar algo, ou envia o dinheiro, ou envia a bolsa. Amados, tem anos que eu e meu esposo não compram bolsa. Sapatos, meu Deus, eu gosto muito de sapato de oncinha, vocês já viram, eu devo ter uns 3. Aí aonde eu passo eu vejo, aí eu digo assim, ô Jesus, eu queria tanto esse sapatinho. Mas amados, já não é nenhuma oração. É um desejo, e eu falo. Em pouco tempo, o sapato chega na minha vida, aí eu compreendi que Deus responde as minhas orações simples. Aí teve um dia que eu disse, Deus, se tu responde essas pequenininhas, por que tu não responde as grandonas? Porque eu tô...
De vez em quando eu digo, Deus, se tu responde essas tão pequenininhas, por que tu não responde as grandonas? Sabe, querido, mas Deus responde as grandonas. Deus responde toda oração que a gente faz. Eu já disse aqui nessa igreja que a única oração que não tem resposta é aquela que a gente não faz. Só que nós precisamos aprender a depender desse Deus. Nós precisamos aprender a pedir para Ele o que a gente quer. Na última vez que eu ministrei aqui domingo passado, eu falei e eu vou repetir. Eu pedi uma igreja pernambucana. Eu chorei por essa igreja. Eu sou apaixonada por vocês. Você não tem noção, não. Independente de quem você é. Eu fico imaginando, eu fico lá em casa, eu digo, meu Deus, eu estou como os que sonham. Jesus, eu estou no Pernambuco. Jesus, tem uma igreja de pernambucano. Gente, vocês são muito amados pela pastora Cleide Dias. Por isso que eu quero ficar bem pertinho de você. E eu quero que você fique de pé para a gente orar. Mas eu quero que você se sinta amado, não só por mim, pelo Deus de Israel. Olha para essa pessoa que está perto de você e diga assim, você sabia que eu sou especial, que Deus me ama. E a pastora dessa igreja orou por mim antes de me conhecer. Aí quando você encontrar pernambucanos aí pela rua, ou de qualquer outra parte do Nordeste, que fala assim, bem nordestino, você não é crente, não está em igreja nenhuma, você diz, olha, tem uma mulher lá que é pastora de uma igreja e que ela orou por você. Ela passou uns 10 anos orando, dizendo que queria uma igreja cheia de pernambucano. E eu já sei que essa igreja vai ser grande, porque eu já vi ela diferente. Você faz parte dela, você é o início dessa igreja. E eu quero chamar a moça que ia orar por cura hoje. E antes dela orar por cura, enquanto ela está vindo, deixa eu conduzir você numa oração. Fecha os teus olhos e diga assim, Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu deixei de acreditar no teu poder. Pelas vezes que eu não orei, imaginando que não ia acontecer. Hoje eu te peço perdão. Doce Espírito Santo, e hoje eu te convido a tomar o teu lugar no centro do meu coração, ser o meu dono, o meu companheiro. Eu quero ter um relacionamento íntimo contigo a partir dessa noite. Por isso, eu quero dizer que eu te amo, Espírito Santo. Diga para Ele, comece a fazer a sua oração. Diga, Espírito Santo, eu te amo. E hoje eu quero falar isso com mais liberdade. Doce Espírito Santo, meu companheiro, eu te amo. Visita a minha casa, visita a minha vida, visita a minha família, no nome poderoso de Jesus. Porque hoje eu quero submeter tudo aquilo que é meu debaixo do teu poder. E eu quero que você, que precisa de oração, a Laura vai conduzir essa oração, eu quero que você venha no altar do Senhor.